Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio Falconeri, eu estou aqui no Financeira Academy para poder estar fazendo essa reuniãozinha com vocês, para começar a falar um pouquinho sobre o tag along, desmistificar, dizer para vocês o que são os mitos, o que não são os mitos, que realmente são as realidades e como que isso acontece dentro do mercado de capitais, ok? Então vamos nessa. Bem, primeiro a gente vai começar falando da tradução, o conceito básico do tag along, que significa ir junto, caminhar junto. Esse termo, tá, que a gente escuta muito, principalmente vinculado às ações ordinárias, é um mecanismo de defesa, tá, dos acionistas minoritários. O que seria esse mecanismo de defesa? É uma defesa que os acionistas minoritários têm na troca de controle dessa organização, dessa empresa. Essa empresa ela tem um controle, esse controle ele muda, então ele tem a opção de permanecer com essa ação ou sair junto com o controlador antigo. Mais à frente eu vou estar mostrando para vocês como que é o desenrolar desse caso. Então coloquei lá, ó, o objetivo, tá? Proteger sócios e acionistas minoritários e possuidores dessas ações ordinárias. Em alguns casos, as preferenciais também são beneficiadas pelas preferenciais, principalmente quando a gente vê a níveis de governança corporativa, tá? Definidas pela B3, ok? Antes de falar dos tipos de níveis, tá? Eu vou falar o que são o que é esse conhecimento de governança corporativa? Ele diz o quê? A governança corporativa nada mais é do que uma prática administrativa, tá, da administração de uma empresa, onde ela tem que impor o quê? Uma total transparência, tá, para beneficiar quem? Os próprios acionistas dessa empresa. Então, coloquei lá, ó, os níveis de governança ajudam os investidores a diferenciar empresas que estão alinhadas com as práticas mais modernas e transparentes de respeito aos acionistas minoritários. São elas, eu tenho a de nível 1, tá? A de nível 2 e a de novos mercados, que são níveis diferentes, tá? E cada uma obedece um comportamento diferente, ou seja, as empresas elas têm que se enquadrar em um comportamento diferente, tá? Definidos pela BMF Bovespa. Antes disso, vamos fazer um apanhado geral, tá? Das noções fundamentais. O que são essas noções fundamentais? Então, para quem é novo, tá? Para quem está novo aqui no canal, então a gente faz um apanhado geral para explicar o que são as ações ordinárias, tá? O que são as ações preferenciais e as units, tá? Então, primeiro, ações. A mais usual, tá? Que a gente mais escuta falar, são as ações o quê? As ordinárias, que são o quê? São ações que, além de fornecer para a gente os dividendos de sempre, também ela traz para a gente um direito a voto, tá? Esse cara tem direito a voto, tá? Em assembleias ordinárias das organizações, das empresas como um todo, tá? O que difere das preferenciais, tá? As preferenciais não têm direito a voto, tá? Somente aos nossos dividendos, tá? Então, coloquei a definição, são ações que dão preferências aos acionistas, tá? Nesse caso é importante, tá? Por que é preferencial? Ah, Flávio, por que eu tenho esse nome preferencial? Porque são as ações, tá? Que quando você tem uma eventual liquidação da empresa, essas ações, elas possuem aqui a preferência, tá? Para recuperar o seu investimento. E temos também as units, tá? Que são certificado de depósito de ações, tá? Belezinha? Que a gente vai falar muito pouco. Eu acho que a Unity aqui na nossa aula a gente não vai falar. Nessa aula de tag along, tá? Mas a de ações ordinárias e preferenciais, principalmente quando a gente for falar dos níveis, tá? De governança corporativa, a gente vai ficar tocando nos dois. Então tá. Então, para o cenário, tá? Para o nosso cenário de conjuntura de mercado de capitais, tá? No mercado de ações, desculpa, a gente tem o quê? A gente descobre que as ações ordinárias elas acabam sendo mais cobiçadas, tá? Por que elas são mais procuradas? Porque elas acabam dando o quê? A oportunidade do seu acionista a gerar o quê? A gerar um voto em uma assembleia, tá? Isso é muito importante. Isso acaba atraindo muito comprador de ações, tá? E o investidor que tiver 50%, tá? Mais uma ação, ou seja, a gente tem 100% das ações. Aquele cara que tiver a metade mais 1% de ações, ele detém o quê? Ele detém o controle dessa empresa. E esse conceito é fundamental para a gente entender o tag along,
tá? Porque os acionistas minoritários, eles vão seguir esse cara que detém o controle, que a gente chama de blocos, tá? De blocos de controle, tá? Se esse cara, numa OPA, tá? Numa oferta pública de ações, ele acaba vendendo, tá? E acaba deixando de ser o controlador dessa empresa, aí a Tag Along vai fazer o quê? Ela permite com que o seu acionista minoritário, ele tenha o quê? Ele tenha a possibilidade de sair junto com o cara, tá? Ele sai junto com esse controlador, tá? De repente porque ele não confia, não gosta ou não conhece o novo um novo controlador da empresa e opta, tá? Por caminhar junto com o antigo controlador. Mas só que isso tudo tem uma regra, tá? A gente vai trabalhar já já, tá? E é aqui que entra, tá? A questão do tag along. Sim? Beleza. Então, os diferentes níveis, tá, de governança corporativa, eu vou seguir o nível 1, nível 2, novos mercados, colocando de baixo para cima, porque ele tem o quê? Ele tem um grau de relevância nas suas transferências, tá? Então, primeiro, o conceito do primeiro, tá? Do nível 1, tá? Determinado pela B3, esse nível de governança corporativa, tá? Ele diz para a gente o quê? Que no nível 1, a tag along, ela bate no mínimo 80% e só funciona para as ONs, tá? Para as ações ordinárias, tá? E a manutenção do free float, tá? É de 25%. O nível 2, tá? Ele tem a tag along também, mas é uma tag along de 100%. Eu vou explicar, eu ilustrei isso para vocês no final para a gente entender, tá? Que serve tanto para as ordinárias como para as preferenciais. O free float, tá? É o mesmo do nível 1. E o terceiro, tá? É o de novo mercado. Então, essas empresas que estão classificadas no nível de governança corporativa lá no B3 só possuem ações ordinárias, tá? Ou seja, empresas classificadas como novo mercado lá na B3, elas só possuem, tá? Elas só possuem ações ordinárias. Isso tudo tem um grau de relevância, ou seja, do menor para o maior, tá? E aí, Flávio, o que você me diz? Qual ação eu devo comprar? Ação, aí lá no estatuto da empresa, a empresa que trabalha com tag along, tá? Lá no estatuto dela, ela está dizendo, no mínimo, tá? Esse novo investidor, que se tornou um novo controlador, ele tem que pagar o quê? Ele tem que pagar, caso o acionista minoritário resolva sair junto com o antigo controlador, ele tem a opção de pagar, tá? Um valor da sua ação unitária. Então, o valor mínimo é de 80%. Tá? Ele pode pagar 100, em alguns casos, como a gente viu no nível 2, ele paga até 100%, ele paga 100%, ele pode pagar mais, tá? Só que ninguém acaba rasgando dinheiro, tá? Então a gente tem umas classificações. Então, Flávio, o que você me diz? Qual ação eu devo comprar? Depende muito do seu perfil de investidor. Depende muito, porque o tag along, ele é o quê? Ele é uma ferramenta para proteger o acionista minoritário. Então ele mexe com a questão societária da empresa. E não necessariamente você está obrigado a sair com o antigo controlador. Você pode ficar com ele e sair junto ou permanecer. Isso daí eles acabam pagando um prêmio, tá? Em alguns casos, o novo controlador ele paga um prêmio para quem ficar com ele. Olha só, eu estou assumindo a empresa agora e vou pagar um prêmio para quem topar essa brincadeira comigo. Vamos embora, vamos embora. Aí é quem topa, tá? Opta por não utilizar o tag along, tá? É algo muito opcional do mercado. Então, aí é com vocês. Eu, particularmente, Flávio, eu prefiro investimentos que tenham um alto nível de liquidez, tá? Um alto nível de liquidez, independente se ele tiver o tag along ou não. Encontramos e podemos, sim, comprar ações sem o tag along. Não tem problema algum, ok? Então, agora, eu vou trabalhar o quê? Eu coloquei aqui uma análise macro, uma análise micro, para a gente tentar ilustrar como que isso acontece, tá? Então, primeiro, eu coloco aqui para vocês, tá? Eu tenho o meu controlador, olha aqui, ele tem 50 mais 10, então ele tem 60% de ações, tá? Ordinárias, que tem direito a voto, bonitinho lá, como a gente já viu anteriormente. Então, ele tem 60%, tá? Eu tenho o quê? 10% aqui de fundo de investimentos, tá? Utilizando aquele sistema de condomínio, onde todo mundo pega um pingadinho, vai lá, tem um fundo de investimento, coloca lá e tem 10%.
E tem o quê? Os acionistas aqui minoritários. Um dos meus acionistas minoritários aqui em torno de 30%. E tem um terceiro. Tem um terceiro investidor que ainda não tem nada, está fora da empresa. Tá? A partir dessa oferta pública de ações, tá? Esse controlador aqui resolveu, por N fatores, da vida pessoal, da vida profissional, ele decidiu, quero tirar férias durante 5 anos. Tá? Quero tirar um pouquinho de paz. Então, eu vou vender o quê? Eu vou vender um valor percentual das minhas ações. Então, no nosso exemplo aqui, ele pegou, vendeu 55% das ações dele. Então, agora, ó, 55% é o quê? Ações de terceiros. Um investidor que estava fora, tá, do grupo inicial. Agora, esse cara aqui, ele se torna o quê? O controlador. Tá? Antes era esse amarelinho. Agora é o quê? Esse terceiro. Tá? Na nossa nova configuração. O que era controlador, agora ele virou o quê? Um minoritário. Agora ele tem 5%. Fundo de investimento permaneceu 10%. E os minoritários, aqui, continuam sendo 30%. Então, aqui que entra a tag along, tá? Esses 30 aqui, tá? Como eles têm, no nosso exemplo aqui, eles têm ações em tag along, tá? Tag along protege esses caras, exatamente esses caras. Quando esse cara aqui compra, tá? De um determinado dinâmica qualquer da vida, esses 30 não confiam nesses 55. Então, esse cara é obrigado a chamar eles, esses acionistas minoritários, tá? E oferecer 80% ou, em determinados casos, tá? 100% do preço unitário da ação. Tá? Do preço unitário da ação. Aí, esses 30 que eles vão optar. Pô, eu vou exercer meu direito de venda, eu vou vender, ou eu vou acompanhar esse novo controlador, tá? Mas o tag along ele permite essa possibilidade que esses caras aqui acompanhem, tá? A saída do antigo controlador, tá? É assim que funciona na prática. Vamos desmiuçar isso aqui, vamos ver como que realmente funciona, tá? Uma análise micro. Olha, eu tenho o quê? O valor unitário da ação. Então, se para o meu controlador, tá? O valor unitário, controlador é aquele que detém o quê? 50% mais 1, tá? Ele tem a maioria das ações. Se para ele a ação unitária, tá, vale 10, por exemplo, R$ 10, para o minoritário também, tá? É o preço unitário da ação. Mas só que esse controlador, ele pegou lá através de um mercado, tá? Ele alienou, tá, essas ações dele e acaba vendendo, tá? Aí ele vendeu para o novo majoritário a R$ 20. Olha só. O valor de mercado é R$ 10. Ele chegou, alienou, vendeu a 20. Tá? Quando ele vende a 20, esses caras aqui ficariam descobertos. Pô, calma aí, cara, eu tenho uma ação aqui que vale 10, mas só que o bloco de controle pegou e vendeu a 20. Tá? Então, o que acontece? É aqui que entra a tag along. Tá? Então, esses caras, tá? De acordo com o estatuto da empresa, tá? Eles vão ter direito de, no mínimo, 80% desse valor de venda. Tá? Opa, calma aí. Se você pagou 20 para os controladores, então a minha ação que vale 10, você também tem que pagar, no mínimo, 80%. Então, quando ele paga 80% de 20, tá? Olha lá. 80% em cima desses 20, ele acaba tendo que devolver o quê? Para o minoritário? R$ 16, no mínimo. No mínimo R$ 16. Tá? Então, esse tag along, ele serve o quê? Uma forma de cobrir o prejuízo ou a insatisfação que o acionista minoritário teria pela troca da controladoria. Então, para isso que serve o tag along. Então, um grande abraço, tá? Um beijo no coração, qualquer coisa, só me procurar lá que a gente vai ajudar firme e forte. Um grande abraço.